Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Psicologia do Atleta. Eu me chamo Matheus Vasconcelos, sou psicólogo esportivo e hoje eu quero falar sobre o seguinte tema com vocês: a psicologia na iniciação esportiva. Por que olhar o mundo a partir dos olhos das crianças? Bem, o que eu quero dizer com isso? Olhar o mundo pelos olhos das crianças. Eu estou falando de algo que a gente costuma conversar, falar bastante, na psicologia de forma muito mais evidente, que é essa capacidade empática. Não no sentido de se colocar no lugar do outro. Eu acredito que às vezes a gente utiliza essa ideia muito no senso comum, mas uma tentativa de tentar compreender como é o mundo, como é o ponto de vista de cada pessoa. E nesse caso específico, eu estou falando de crianças. Então, quando eu falo sobre a psicologia na iniciação esportiva e do porquê olhar o mundo pelos olhos das crianças, eu estou me referindo a uma habilidade, a um exercício de tentar compreender o que é feito dentro da iniciação esportiva a partir de como a criança sente, de como é que ela vê o que acontece ali dentro. E isso eu estou falando tanto para treinadores quanto para psicólogos, né, ou outros profissionais envolvidos dentro da iniciação esportiva que estejam lidando com crianças no cotidiano. Porque eu considero fundamental a gente ficar atento a isso. A criança ela precisa ser compreendida caso a gente tenha a intenção de favorecer um espaço de desenvolvimento. A gente precisa entender quais são as necessidades da criança e muitas das vezes a gente não consegue compreender essas necessidades simplesmente perguntando, porque o repertório da criança, tanto comunicativo quanto emocional, ainda não vai ser capaz de manifestar com tanta clareza quais são as principais necessidades dela. Então, o exercício de compreensão ele é contrário, ele parte do adulto, que ensina, que educa, que fala sobre o esporte para essa criança, que ensina os gestos motores dentro do contexto esportivo. A compreensão ela parte daqui, não de lá. Apesar da criança, a todo momento, ela tentar fazer esse exercício também de compreender um pouco das nuances do que é o mundo adulto. Só que o mundo adulto ele não tem que ser imposto para a criança. Imagina, você não consegue, dentro do contexto de iniciação, ensinar processos de comportamento tático, técnico tão complexos, porque a criança vai aprendendo por etapas e essas etapas obedecem todo o processo maturacional da criança. Então, quando eu falo de vamos olhar, né, o porquê olhar o mundo pelos olhos das crianças, eu me refiro a alguns benefícios que isso pode trazer, tanto para o treinador, quanto para qualquer pessoa que esteja envolvido nesse contexto de trabalho com crianças. Mas, acima de tudo, para elas. Um dos principais benefícios, e que eu tenho observado dentro das escolinhas, que eu já tive a oportunidade de assistir treinos, de fazer algum tipo de trabalho, tem sido a potência do vínculo entre treinador e criança. Quando o treinador exercita essa habilidade, quando ele coloca em prática a tentativa de compreender como é que a criança vê a sua aula, como é que a criança compreende e sente cada situação daquele ambiente, o vínculo ele é muito mais forte, ele é muito mais potente. A criança, eu vou utilizar a ideia de a criança se sente em casa. Ela se sente confortável de estar ali, pois ela confia naquele treinador, pois existe um movimento recíproco de um tentar corresponder ao outro. A criança tentando corresponder às necessidades que o treinador tem, de que o desenvolvimento dela seja progressivo e gradual, da mesma forma como o treinador consegue atender às expectativas da criança sobre o que ela entende sobre aquele contexto. Então, o vínculo é um dos pontos centrais quando a gente começa a compreender a criança a partir do seu olhar. E isso eu estou falando tanto de ambiente de iniciação, onde o objetivo seja mais competitivo, quanto para ambientes onde o objetivo é estritamente educacional. Tá? Esse movimento de compreensão ele ajuda na criação do vínculo nesses dois ambientes. Tá? E pode ser, prestem atenção, pode ser algo muito importante
para a promoção da saúde mental dessas crianças nesse contexto. Um segundo ponto é que a criança, quando ela é compreendida a partir das suas necessidades, ensinada a partir das suas necessidades, né, e ela se sente mais à vontade dentro daquele contexto, ela passa a ter maior consciência das suas ações. E aí, quando eu falo de ações, eu incluo, dentre essas ações, as emoções. As emoções enquanto uma ação. As emoções, elas são uma resposta ao que o ambiente coloca para ela. Então, se ela tem um ambiente que favorece o exercício de pensar um pouco mais sobre suas ações, de pensar um pouco mais sobre as suas emoções, ela se torna mais consciente disso. E aí, isso eu acho fundamental, eu considero algo básico para qualquer instituição esportiva. Se a gente quer ter atletas que chegam no futuro e sejam referência como pessoas, como cidadãos, de fato, isso se dá num trabalho que começa na base, onde essa pessoa, onde essa criança começa a tomar consciência de quem ela é, de como ela deve agir no mundo e como ela não deve agir no mundo também. Um terceiro ponto é que para o professor, especialmente para o professor, para os treinadores, né, que trabalham na iniciação esportiva e tem dentro do seu projeto de trabalho uma relação próxima com a família, isso aumenta a capacidade de orientação à família. Isso é muito interessante porque é a dificuldade da maioria dos professores com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, ou já tive algum contato para tirar dúvidas, para esclarecer alguma questão. Como eu lido com aquele pai? Como eu lido com aquela mãe? Como eu lido com aquele irmão, com aquela família que está ali presente? Grande parte dos treinadores e professores tem muita dificuldade com isso. Projetos de iniciação esportiva geralmente são prejudicados porque essa relação ela não encaixa. Nem a criança se sente bem nesse ambiente, nem a família, nem o treinador. Tá? Então, quando você começa a compreender o mundo a partir do olhar da criança, a compreender quais são as necessidades de aprendizagem, de desenvolvimento dela dentro daquele contexto, e você sabe dialogar frente a frente com ela, né, dentro de um mundo comunicacional que pertence a ela, você consegue ter maior habilidade para orientar a família também sobre essa criança. Então, de certa forma, o treinador cria um vínculo muito importante com a família nesse sentido. Eu me lembro de uma cena muito interessante, de algumas cenas, mas tem uma que é muito interessante de uma criança que estava muito ansiosa. Numa partida, fui assistir, fui observar, e ela vomitou em quadra, né? Ficou muito, muito nervosa. E naquele momento eu saí, né? Me aproximei da criança e da família e falei: olha, acompanha a minha respiração, acompanha meu batimento, põe a mão aqui. Tu tá sentindo o que está passando aqui? Tenta imitar agora o que está acontecendo, como está batendo o meu coração, como é que está a velocidade da minha respiração. Aquela criança, possivelmente, ela ainda tinha uma dificuldade muito grande de entender o que era aquela ansiedade antes de ir para um jogo. Nos treinos é tudo diversão, mas de repente, mesmo que a gente não tenha um ambiente que fomente a competição nas crianças, né, que desperte esse caráter mais competitivo, quando tem um joguinho amistoso, quando tem um encontro entre equipes, essa ansiedade surge. Então a gente precisa compreender como ensinar a criança a lidar com essa emoção naquela hora. Ela não vai saber como. Ela precisa ser ensinada. E para ela ser ensinada, ela precisa ser compreendida sobre como trabalhar aquelas emoções, de como olhar aquelas emoções, como comunicar para a família e para o seu treinador sobre aquela emoção que ela está sentindo. Isso a gente só faz se a gente se colocar no mundo dela. Dificilmente não, nunca, ela vai conseguir colocar o olhar dela, a forma dela se comunicar no nosso mundo adulto. Existe uma etapa muito grande ali no meio do caminho para ela chegar no nível de comunicação que é um pouco mais complexo. Essa questão que eu estou falando de olhar o mundo pelos olhos das crianças, geralmente está muito relacionada a outros eventos que a gente vê na iniciação esportiva, como o abandono precoce. Boa parte das crianças e adolescentes que abandonam o esporte se dá pela não compreensão das reais necessidades dela durante essa etapa. Às vezes ela nem quer praticar aquele esporte.
e ela não sabe como dizer. Isso é papel nosso enquanto profissionais de psicologia, educação física, fisioterapia, assistência social, pais e mães, de chegar e perguntar a essa criança como ela se sente, de tentar olhar um pouco mais como é que ela vê o mundo ao redor dela. Então, meu convite aqui, quando eu falo desse olhar pelos olhos das crianças, olhar o mundo a partir desse olhar, é um convite para que a gente se aproxime um pouco mais do mundo comunicacional, da forma de se relacionar dessa criança. Não estou dizendo para que adultos sejam crianças. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou te dizendo é que o movimento parte daqui, de eu tentar me aproximar. Quando o professor se agacha e conversa na altura, olho a olho com a criança, e não de cima para baixo. Uma postura pequena, você consegue se aproximar desse mundo. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um gostei aí embaixo, comenta o que você achou e se inscreve no canal. A gente vai ter mais em breve. Abração!